Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Sou a pastora Valéria, do Ministério Nova Geração. E através desta palavra, gostaria de deixar para você uma palavra do trono de Deus, onde o Espírito Santo ministrou a mim e eu tenho certeza que ministrará a você também. Ela é intitulada como o título Não Desanime, Deus é contigo, Ele te escolheu. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela de fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cingi os lombos, dispõe-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes. E contra o seu povo pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para se livrar. Aqui nós vemos a palavra de Deus falando através de Jeremias. Jeremias, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha consagrado Jeremias desde o momento que ele nasceu. E eu acredito que ele estava com temor disso, ser um profeta, ser a boca de Deus. Quando nós falamos assim, profeta é ser boca de Deus aqui na terra. Isso é algo que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ter um temor muito grande, porque nós temos que cuidar muitas vezes o que nós vamos falar, se realmente vem do Espírito ou é da nossa carne, porque muitas vezes isso pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição para a vida de muitas pessoas. E eu acredito que Jeremias estava aqui amedrontado, porque Deus tinha escolhido ele, mas Deus disse: Jeremias, Deus falava com Jeremias e disse: Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Muitas vezes nós andamos ansiosos, andamos com medo, andamos às vezes até mesmo querendo desistir da nossa caminhada cristã, da nossa vida com Deus. Por quê? Porque Deus fala com nós e muitas vezes nós queremos fugir daquilo que Deus nos ordena, daquilo que Deus nos direciona. Mas nesta manhã eu estou aqui para dizer
Deus é contigo, não desanime, porque eu vou dizer, o inimigo das nossas almas, ele está ao derredor para tentar tragar tudo aquilo que Deus tem como promessa nas nossas vidas. Mas se nós realmente estivermos alicerçados na palavra de Deus, se nós realmente entendemos a promessa de Deus, o propósito de Deus sobre as nossas vidas, com certeza nós não vamos desanimar. E se o desânimo bater, alicerce na palavra de Deus. Aqui, Jeremias ouvia Deus. E Deus dizia que ele era com ele. E nós, na palavra de Deus, podemos falar de outros homens, de outras mulheres, que também foram exemplo, que tinham todos os motivos para desanimar. Mas elas não desanimaram, porque sabiam o Deus que servia. Você sabe o Deus que você serve? Será que hoje você não está ouvindo esse vídeo? Será que hoje você não está ouvindo essas palavras? O Espírito Santo de Deus não está aí na tua casa falando contigo? Que tu anda desanimado, que tu não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de ir aos cultos, você não tem mais vontade de fazer aquilo que a palavra de Deus ensina a fazer. Eu vou dizer, está começando a bater o desânimo. E sabe como você vai fazer com que o desânimo bata em retirada? Buscando mais, orando mais, tendo mais intimidade com Deus, tendo uma vida santa. Quando nós falamos que o desânimo bate, talvez você diga, mas eu tenho muitos motivos para que venha o desânimo e que eu desista. Mas você tem motivos muito maiores ainda para permanecer em pé, para permanecer firme. Um dia Jesus na cruz pagou um preço pela minha vida e pela sua. Por isso hoje estamos aqui. Por isso podemos falar de Jesus. Por isso podemos falar da cruz. Mas, às vezes, você deixa o seu medo ser maior que Deus. Você deixa ser o seu Senhor em vez de ser Deus. Você deixa os seus medos, as suas aflições, os seus problemas. Eu vou dizer, problemas nós vamos ter sempre, mas nós temos a certeza que existe alguém que luta a batalha por nós. E esse alguém é Jesus Cristo. E Ele te escolheu, é Ele que vai te fortalecer. E Ele que pagou um preço na cruz por mim e por você. E eu separei 2 tópicos na nossa caminhada cristã. Como pode vir o desânimo nas nossas vidas? Como que eu posso sentir esse desânimo? A falta de santidade, a falta de temor a Deus faz com que nós venhamos a nos desanimar. Falta de oração. Nós não oramos, não somos mulheres mais de oração, não somos homens de oração. Não buscamos a face de Deus como deveríamos buscar. Homem e mulher de Deus precisam orar. Vigiai e orai. Nós precisamos vigiar para que nós venhamos a orar e seja bênção nas nossas vidas e o milagre venha acontecer. Se você estiver orando, o desânimo não bate na sua. Ele até pode bater, mas ele vai bater em retirada. A falta de fé. Hebreus 11 fala que a fé é a convicção das coisas que nós não podemos ver, que nas coisas que nós não podemos tocar, mas que temos certeza que vai acontecer. Será que você tem tido fé? Será que você tem acreditado realmente que Deus vai mudar a condição que você se encontra? Ou você vai estar num ponto de desânimo que já não crê mais em nada? Isso alimenta o seu desânimo, a falta de fé. Começa a acreditar, porque Jesus, Ele acreditou em nós. Ele se deu por nós, por mim e por você. Tenha fé nisso. Creia nisso. A falta de obediência a Deus, falta de obediência às lideranças, ao seu pastor, aos obreiros, diáconos, presbíteros, aqueles que Deus colocou para te ajudar. Talvez você diga assim, mas eu sou uma pessoa insubmissa. Não seja.
Seja obediente à palavra de Deus, obediente às escrituras sagradas e faça o que a Bíblia te ensina que você deve fazer. Falta de prioridades. Quando eu falo em falta de prioridades, eu estou querendo dizer que você tem todas as outras prioridades, mas a última é Jesus. A última é estar na casa de Deus. Quando eu falo de falta de prioridade, eu te pergunto, quem tem sido a tua prioridade dentro da tua casa, no teu casamento, no teu ministério? Sabe por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas, elas priorizam tudo e não priorizam o que deveria ser, o que é o principal, que é Jesus Cristo. Comece a priorizar Jesus Cristo. E eu separei 5 tópicos de como evitar o desânimo, que são os seguintes: meditar na palavra de Deus dia e noite. O homem e mulher que meditam na Bíblia, que tem a Bíblia como alicerce na sua vida, não tem desânimo. Ai, pastora, tu tá dizendo que se eu ler a Bíblia, eu não vou ter desânimo. Sim, porque se você ler a Bíblia, não como um livro, mas como um manual para a sua vida e colocar em prática o que a Bíblia ensina, o desânimo não pode entrar dentro da sua casa, não pode fazer morada, porque é que o Espírito Santo é que faz morada, não o desânimo. Obedecer às escrituras, obedecer a palavra, né? Como eu já disse, ter a Bíblia como alicerce. A palavra de Deus diz para ir para a direita, eu vou para a direita, eu não vou para a esquerda, porque a esquerda é a minha vontade, não é a vontade do que Deus está me ensinando através da palavra dele. Viver em santidade, viver longe, não que nós não vamos pecar, mas o pecado ele vai ser um erro de percurso, não uma transgressão que nós vivemos pecando, sabemos que é errado e continuamos pecando, não. O pecado tem que ser arrancado das nossas vidas e nós temos que procurar ter uma vida santa. Nós talvez não sejamos perfeitos, mas vamos buscar a santidade de Cristo, vamos buscar a santidade de Deus. Viver princípios, obediência. Gente, tem muita gente se perdendo hoje porque não vive princípios. Vive o que eu acho, o que eu quero, amizades, vive tudo, mas o princípio da palavra de Deus não vive. E aí, não quer estar desanimada, é óbvio que vai estar. Viva princípios, faça a vontade de Deus, primeiro o que Deus quer, depois o que você quer. E é o que eu já falei, né? Lá, sem vigiar e sem orar, o desânimo vai bater. Agora, se tu vigiar, tu orar, Deus vai fazer um milagre acontecer. Só que eu conheço muitas pessoas que passam horas e horas orando e não vigiam a sua boca, não vigiam os seus ouvidos, não vigiam as suas atitudes. E aí o inimigo vem e entra e faz com que todo aquele tempo que eles perderam orando seja como nada. Aí muitas vezes questiono, Deus, por que não aconteceu? Deus, mas por quê? Por que não vigiou? Comece a vigiar, porque eu tenho certeza que o desânimo não vai te pegar. Eu poderia aqui exemplificar, né? Eu até separei uns exemplos de homens e mulheres que tinham na Bíblia. Eles poderiam dizer assim, eu desanimei por causa de determinada situação, mas eu permaneci firme porque eu creio no Deus que eu sirvo. Olha a Ruth, né? Uma mulher moabita, uma mulher que foi um exemplo de amizade, de companheira, seguiu a Noemi porque ela tinha ouvido no Deus, sobre o Deus de Noemi. Você tem ouvido de Deus, você tem a palavra de Deus que fala sobre tudo, testifica o que Deus fez na vida de muitos homens e muitas mulheres de Deus. Ruth tinha ouvido falar desse Deus e ela tinha esse Deus como Deus dela e ela seguiu a Noemi. E ela tinha todos os motivos. Perdeu o marido, estava longe da família, longe da sua cultura. Mas ainda assim ela não esmoreceu e não desanimou. Ela permaneceu-se firme, firme dentro da vontade de Deus, firme dentro do propósito de Deus. Por mais que talvez tenha batido lá na porta dela, toque, toque, o desânimo, ainda assim ela permaneceu-se firme, em pé. E ela
conheceu Boaz, e o Boaz se tornou um resgatador e devolveu a Noemi as terras de Noemi, o que era de Noemi. E Deus foi tão abençoador com Ruth, pelo coração dela, por ela não ter desanimado, que ainda deu um filho para ela e continuou a genealogia, a geração. E se nós formos ver a genealogia de Jesus Cristo, quem está lá? Ó, a Ruth. A Ruth que não desistiu, a Ruth que não desanimou. Então é isso que Deus está dizendo aqui para Jeremias. Não desanima, Jeremias, porque eu sou contigo. Não desanima, porque eu vou falar através da tua boca. Eu te escolhi como profeta. Eu te escolhi como homem e mulher de Deus. Deixo essas palavras para você nessa manhã e coloco no teu coração. E peço que o Espírito Santo coloque, não eu, mas que ele coloque, que todo esse desânimo que bata em retirada, que toda essa vontade de desistir que bata em retirada. Talvez você está dentro da sua casa e o inimigo está ali, faz algo errado, peca. Não peque, não faça errado. Continue firme, continue dentro do propósito de Deus, porque eu sei que o milagre de Deus vai acontecer. Para isso você precisa crer, para isso você precisa tomar posse. Deus escolheu você. Deus do ventre da sua mãe. Ele tem um propósito na sua vida. Busque esse propósito. Se você não achou ainda, medite na palavra de Deus dia e noite. Ore mais. Vigie mais. Não deixe o inimigo entrar dentro da sua casa, mas sim o Espírito Santo, que é Ele que vai trazer a vitória. Saúdo a todos com a paz do Senhor e que essas palavras fiquem no coração e que essas palavras façam com que você se anime e não deixe mais o inimigo entrar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.